Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia ou acompanhe ali. Salmo número 11 e o verso 3. O versículo que foi mencionado pelo nosso pastor aqui na terça-feira e me chamou a atenção porque ele é muito profundo. Então, dentro do contexto que estava sendo ministrado na terça, nosso pastor fez menção desse versículo e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ele nessa noite. Amém? Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Vou ler novamente. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? O que eu e você, o que nós podemos fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos? Pode sentar. Diante de nós temos uma pergunta muito peculiar nessa noite, que deve saltar bem viva aos nossos corações. É muito sugestiva porque nos convida a refletir sobre os tempos que nós vivemos, sobre a sociedade na qual nós estamos inseridos, e também deve nos trazer à memória o que se tornou a sociedade. Qual era o projeto original de Deus e o que a sociedade veio se tornando desde a queda, lá no Jardim do Éden, até os dias de hoje. Nós estamos inseridos numa sociedade da qual, em parte, nós estamos em contato direto. Porém, espiritualmente, nós já fomos retirados dela. Por isso, nós somos chamados de igreja. Mas nós precisamos nos perguntar sobre quais fundamentos o salmista está falando. E dentro disso nós também podemos fazer uma pergunta e devemos fazer uma pergunta agora como igreja. Será que nós, igreja, rebanho de Deus, continuamos firmados no firme fundamento da fé cristã? É domingo, a casa está cheia, coisa linda, já foi mencionado sobre a volta de Cristo, sobre a misericórdia nos acompanhar até o último dia. E se estamos aguardando a vinda de Cristo, é uma noite oportuna para mais uma limpadinha na nossa alma, para limpar mais um pouquinho a nossa vida e para nos despertar mais um pouquinho sobre o perigo que nos ronda diariamente dentro da sociedade na qual nós ainda estamos. Pois bem, querido, a Bíblia diz que ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Isto Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 3 e 11. Um firme fundamento. Porém, quando o salmista está falando sobre fundamentos abalados, ele não está limitando a fundamentos espirituais. Ele está falando da sociedade de uma maneira abrangente. E se você olhar na história, a grande parte das leis do mundo ocidental estão baseadas sobre a Bíblia. Lei, justiça, direitos humanos, tudo isso retirado de dentro da Bíblia. Mas nós estamos vendo uma sociedade em que a justiça não impera mais como deveria. Nós estamos vivendo dias escancaradamente, aonde as pessoas separadas para julgar com retidão, julgar segundo a lei, julgar segundo a justiça, julgam segundo os seus próprios interesses, julgam segundo aquilo que eles acham que é certo, independente da lei que outrora fizeram o julgamento de cumprir, de levar a cabo. Nós vivemos numa sociedade que anda às cegas, trocando os valores sólidos que outrora a regiam, a fundamentavam, como a família, o amor ao próximo,
trocando esses valores por outras coisas antinaturais, tendo por certo aquilo que julgávamos errado, e tendo por errado aquilo que julgamos ser o certo. Nós vivemos numa sociedade onde a humanidade, que deveria se sentir segura, protegida e amparada, se sente perseguida muitas vezes, se sente insegura com relação ao presente e sem a menor esperança com relação ao futuro. Vivem tateando, sem saber o rumo, seguindo aí seus próprios desejos, e alguns influencers que nada têm de experiência, como foi mencionado aqui, seguindo vãs filosofias e guiando um rebanho inteiro para a perdição, porque são cegos guiando outros cegos. Isso é o reflexo da sociedade, porque os fundamentos que outrora elas estavam firmadas, a sociedade se firmou, foram totalmente abalados e muitos destruídos. Por isso que nós vemos uma sociedade hoje que se afasta cada vez mais de Deus, que não tem interesse nas coisas de Deus. Porém, falam de Deus, mencionam o Senhor, repostam coisas de Deus, mas como disse o Senhor, de lábios me louvam, mas seu coração está distante. Isso é o reflexo da sociedade. Tanner, como é que você sabe isso? Porque Jesus disse que pelos frutos conhecereis a árvore. Então nós olhamos uma sociedade que nada tem para nos oferecer, mas que depende daquilo que nós temos para oferecer a elas, que depende daquilo que nós temos para dar a elas. E a igreja é formada de pessoas que estavam dentro daquela sociedade. Nós chamamos pessoas a aceitar a Cristo que vem daquele contexto social, daquele contexto cultural, que vem pautados naquela educação e firmados em muitos costumes e misticismos, que quando entram na igreja é muito difícil se livrar. Mas eles vêm para cá, e é a nossa obrigação apresentar a eles os fundamentos da nossa fé cristã. É muito importante que quando eles vêm de lá, cegos, machucados, doentes, sem esperança, eles se deparem com um povo que foi curado, que agora enxerga, que agora é luz, que agora tem o que dar, que agora tem uma esperança e que não se deixa abater pelas circunstâncias do mundo. É isso que eles devem encontrar quando eles entram dentro de uma igreja evangélica. É isso que eles devem encontrar quando eles têm um vizinho crente, que anda com a Bíblia, que ora. É isto que eles devem encontrar quando eles entram num culto como esse para nos visitar, ou em outro qualquer. Uma igreja amparada na Bíblia, uma igreja sólida, firmada no firme fundamento do que nos aguarda. Porém, infelizmente em nossos dias, o que se mostra por aí, a imagem que a igreja está passando, e deixa eu abrir um parênteses, não estou falando do Cedro, não estou falando de Camboriú, estou falando de uma maneira genérica, é a imagem de uma igreja que não sabe mais qual é a sua identidade, uma igreja de modismo que faz tudo, se senta em qualquer mesa para poder encher os seus templos, para poder arrebanhar jovens de outras denominações, e que se torna atraente às suas próprias vontades. Infelizmente, para quem tem TV, para quem tem rede social, não precisa ser um grande estudioso da palavra para entender que o que nós estamos vendo por aí é uma igreja cujos seus fundamentos espirituais estão sendo abalados, estão sendo destruídos, e é urgente que nós nos atentemos a isso. Muito me impressiona que Deus guarda certas palavras para determinados cultos, porque Deus sabe que em determinados cultos outras pessoas que precisam vir não estariam aqui, Patrick. E para mim é um espanto que Ele ainda me escolha para esse tipo de mensagem. Mas como disse o irmão Branco, nós não temos uma grande estatura, músculos avantajados, mas se tem uma coisa que nós temos e que Deus se agrada, é coragem, é ousadia na fé, a envergadura espiritual que o Senhor nos concede, e isso independe
da cor, do padrão social ou do nível de estudo. Basta se dispor e estar na brecha, como ele disse. Ele procura alguém que se coloque na brecha e que tenha de fato um amor pela igreja, que entenda que seu tempo é precioso, que a sua vida nessa terra é curta para te encher com qualquer coisa que não seja verdade. O mundo está cheio de mentira. Estão pautados em mentira, firmados em mentira. A igreja está pautada na verdade. A igreja está pautada naquele que diz o que tem que ser dito, por aquele que nos ama. E esta é a verdade. Eu costumo dizer o seguinte: se tem um lugar que quem não gosta da verdade não deve ir, é numa igreja evangélica. E se ele for afortunado, ele ainda vai pegar um pregador que não faz curva, que não negocia a palavra, que tem temor de Deus, que após entregar o microfone, ele volta para casa em paz, sem peso na consciência, deita, dorme, ronca, baba, e no dia seguinte está de pé, porque Deus o sustenta. Esse é o serviço de uma igreja evangélica. Mostrar para as pessoas que nós temos um firme fundamento, que não se abala em ano eleitoral, que não se abala se o país ganha a Copa do Mundo ou perde a Copa do Mundo, que não se abala se o mundo vai para lá ou vai para lá, ou se esse ou aquele deixa de existir. Aquele que morreu e ressuscitou é aquele que há de vir, e é nessa palavra, nessa esperança que a igreja está firmada. Você continua firmado nisso? Aos olhos do mundo, a gente é estranho. Aos olhos do mundo, a gente é meio louco. Meus vizinhos devem pensar que nós somos meio loucos. Porque de vez em quando eu saio dando uns berros dentro de casa, expulsando uns demônios. E vamos assim. E de vez em quando eu dou uns gritos de glória, uns gritos de aleluia. E eles devem pensar, esse rapaz é meio doido. E sou doido mesmo aos olhos deles. Mas eu sei quem me tirou do mundo de trevas em que eles vivem ainda. E é por isso que nós estamos de pé. Eu sei que antes eu não tinha uma sociedade, mas agora eu tenho um povo do qual eu faço parte. Agora eu venho para uma igreja que serve o mesmo Deus, que compartilha da mesma fé. E é isso que nos fortalece. Essa pessoa que está do teu lado compartilha da mesma fé que você. Pode não pensar igual sobre tudo, pode não concordar com tudo, mas está caminhando para o mesmo lugar que você foi chamado a ir também. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está sozinho, você não está sozinha. Existe um povo aqui em Camboriú, em Itapema, em Santa Catarina, no Brasil e no mundo inteiro, que está caminhando, pagando o mesmo preço, também sendo perseguido, mas que ainda tem a mesma esperança. Você tem essa esperança? Você tem essa esperança? Aleluia. Agora deixa eu mencionar para você um pouquinho sobre os fundamentos da fé cristã. Vai limpar, mas vai ficar bom. Nós vamos passar um pouquinho de álcool na ferida, mas vai sarar. Vai ficar maravilha. E eu espero que você não fique ofendido com o resto da mensagem, porque se você se ofender com o resto da mensagem, é sinal que você precisa mudar. É sinal que o chapéuzinho é para você. Mas nos fundamentos da fé cristã, nós precisamos entender que diante de um cenário desse aí, a igreja foi tirada daquele modo de vida para viver os padrões divinos, de modo que nós vivamos de tal maneira que sejamos atraentes para eles, desejarem fazer parte da nossa comunidade, desejarem fazer parte do nosso jeito de viver, de modo que a gente seja atraente a eles abandonarem tudo aquilo e se arriscarem pelo novo, por aquilo que eles dizem que é loucura. De modo que eles se arrisquem a pôr uma Bíblia embaixo do braço e virem para uma igreja como a nossa. Por isso nós fomos chamados. Olha o que a Bíblia diz. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês, a luz de vocês, a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Quando os adolescentes cantavam, tinha um menino aqui com a camisetinha preta que estava escrito: vós sois a luz do mundo.
Vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Talvez você se ache tão pequenininho. Mas eu não faço nada. Mas eu não prego. Mas eu não canto. Eu só vou lá, sento no meu banquinho, quietinho, levanto a mão de vez em quando ainda sou incentivado a levantar. Se não me cutucar, eu fico lá quietinho. Mas você é a luz do mundo. Talvez você não perceba, mas num lugar muito iluminado, um vagalume não faz diferença. Mas põe o vagalume num lugar de escuro, de trevas, que aquela luzinha dá um piscozinho, tão pequenininho. E ele serve de guia. Ele brilha no escuro. A estrela que nós vemos no céu só faz sentido quando chega a noite, porque ela não brilha quando o sol está brilhando. Ei, aqui dentro você não precisa brilhar. Aqui dentro você não precisa chamar a atenção. Aqui dentro seja discreto. Aqui dentro você não precisa competir. Aqui dentro você não vai ser o mais visado. Aqui dentro você não vai ser o holofote, porque aqui tem muita luzinha. Aqui todo mundo é luz. Aqui quem está do teu lado brilha também igual você. Coisa mais linda. Aqui ninguém compete com nada. Aqui não é lugar para você vir para cá se achando que você vai ser melhor. Não. Isso você é lá fora. Lá fora que você brilha. Lá fora você é guia. Lá fora você é farol. Lá fora você serve de guia para quem está caminhando em trevas. Mas eu nem estudo muito a Bíblia. Não precisa, se você crê em Cristo, o Espírito dele está aí. E é Ele que brilha em você. É Ele que faz você aparecer. E do nada chega um bem entendido, como eu cansei de ver na minha vida. Pessoas letradas, estudiosos, formados em grandes faculdades, sentarem aos pés de uma mulher semi-analfabeta, Clay. E ela dá conselho para eles, dizer para eles o que eles tinham que fazer na vida, porque eles não sabiam o que fazer. Cansei de ver e ouvir. Por quê? Porque nós somos luz. Fomos chamados para isso. E dentre os alicerces eu quero destacar 3. Você ainda está comigo? Você ainda está me ouvindo? O primeiro, como alicerce da igreja, da nossa fé cristã. O primeiro deles, o amor. Que o mundo perdeu. Que o mundo abandonou. Que o mundo substituiu por ódio, por rancor, por inveja, por guerras, por perseguição, por disputas. A igreja não. O amor. Veja bem, João 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu achei que crente era assembleiano, Tanner. Eu achei que crente era identificado pelo cabelo abaixo da cintura, pela saia nos pés. Eu achei que crente era identificado só porque não usava bermuda, só porque só andava de calça. Não. Jesus não está falando nada disso, porque Jesus não era religioso. Jesus estava dizendo, nada disso tem valor se você não tiver amor. Nada contra, é costume. Mas isso não identifica um discípulo de Cristo. Isso identifica uma denominação e pessoas que frequentam ela. Mas para ser discípulo de Cristo, tem que ter amor. Veja bem o que o apóstolo Paulo, um antigo fariseu, um antigo estudante da lei, foi escrever em uma das suas cartas, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3 e depois o 13. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Verso 13 ele vai dizer, assim permanece agora estes três, melhor dizendo, a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. A Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão, o irmão de Cristo, você sabia que você é irmão de Jesus? Você nunca parou para pensar que você é irmão de Jesus? Que adotado em Cristo por Deus, você passou a ser irmão dele? E outra, essa pessoa que está do seu lado também é irmão dele, assim como ele se preocupa com você, assim como ele quer o teu bem, ele também quer o bem da pessoa que está do seu lado.
E a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão ainda está morto, não nasceu de novo. Por quê? Porque um dos fundamentos da fé cristã é o amor. A Bíblia vai falar também no mesmo capítulo 13 de 1 Coríntios que o amor tudo suporta. É que tu não sabe como ele foi duro comigo, mas foi por amor. Deixa eu te falar um negócio. O amor não junta panelinha para fazer arruaça. Quem ama não se junta com fofoqueiros para ir tirar alguém do cargo. Quem ama fala para a pessoa. Quem ama não se junta no banheiro da igreja para falar mal do fulano ou mal da fulana. Crente não faz isso. Quem ama chama a pessoa e resolve a diferença. Quem ama perdoa. É que tu não sabes o que ele me fez. Tu não sabe a humilhação que eu passei. Jesus foi muito claro. Quando vocês estiverem orando, e tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai vos perdoe também. Independente da idade, mas isso é para adolescente, também está nessa regra? Está nessa regrinha. Se é que você quer ir para o céu. É para jovem? É para todos que têm sã consciência e entendimento. Porque é lindo, adolescentes, vir aqui cantar bonito como vocês cantam. Mas se não nascer de novo, só vai cantar aqui, lá em cima não sobe. Sabe por que eu gosto de terça-feira? Porque além de ouvir o meu pastor pregar, eu posso sentar aí e nem me preocupo com pregar, porque é bom ouvir. Mas hoje eu vou te falar umas coisas bíblicas que são verdadeiras. Não adianta cantar, pregar, ensinar, fazer o que for e não amar. É o que está escrito aqui. Um outro fundamento, a paz. Coisa linda, não é? Sabe o que significa o salmo quando diz: ei, quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em união? Sabe o que ele está dizendo? Na verdade, está dizendo: quão bom e quão agradável é quando eles vivem em paz. Quando não tem briga, quando não tem contenda, quando não tem disputa, quando não tem inveja, quando não tem ciúme. Porque eu vou dizer, coisa triste é você subir uma tribuna e você ver gente se remoendo no banco. Coisa triste é você vir para uma igreja e pensar que você está numa igreja, mas o comportamento de alguns é como se fosse do mundo. Coisa triste é uma guerra. Coisa triste é a discussão. Quer ver coisa mais triste para um pai do que ver filhos brigando com outro? Não é verdade? Agora, coisa linda, né, Jamie? É quando o pai olha e os filhos estão lá se abraçando, se beijando, se perdoando, discute, mas se une, discorda, mas não fala mal um do outro. Paz. Quer ver o que a Bíblia diz? Carta de Paulo aos Romanos 12, 18. Se possível, naquilo que depender de vocês, vive em paz com todos os homens. Está ao teu alcance. Depende de ti, estabeleça a paz. Depende de ti, faça as pazes. Mas ele não quer, mas você fica em paz. É um dos fundamentos da fé cristã. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, disse Pedro em sua primeira carta, capítulo 3, verso 11. Ei, abandone o mal, passe a fazer o bem e não desista de buscar a paz. Eu acho engraçado quando as pessoas dizem: eu estou de bem com Deus, e com aquele lá? Depois, tudo para tudo tem tempo, irmão. O tempo cura tudo, irmão. Engraçado. Tem tempo para tudo, mas ele esquece que para Jesus voltar já se cumpriu tudo. A qualquer momento ele vem. E está perdendo tempo, achando que para tudo tem tempo, e não faz as pazes com quem tem que fazer. Ou atraso de vida, ou embaraço de vida, rompendo os fundamentos da fé cristã. Quer ver um outro fundamento? O terceiro, o primeiro é o segundo é terceiro é a santidade. Vai dar uma apertadinha, mas quase termino.
9h30 eu entrego. Ninguém me deu horário, estou tomando posse, pastor. Santidade. Ser separado. Igreja significa isso. Um povo tirado espiritualmente para viver moralmente os padrões de Deus nessa terra, para viver de uma maneira espiritual, ainda inserido na sociedade, os padrões elevados do céu. Vamos lá. Mas isso é bíblico ou é da tua cabeça? É bíblico. Quer acompanhar? Vamos lá. Hebreus 12:14. Busquem a paz com todos, olha a paz aí de novo, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que lindo, Maranata, 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 Maranata. Mas a vida é uma mistura com os padrões do mundo. Coisa linda um culto como esse, cantar, lindo, ensaiar, oh maravilha, a Bíblia, diversas versões, mas a vida esquece, santificação diária. Para quê? Para ver o Senhor. Está aí na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4:7, já foi mencionado 1 Tessalonicenses 4 aqui. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É fácil? Claro que não é. Nós estamos numa sociedade, inseridos dentro dela, em que eles nem sabem o que é isso. Em que o conceito deles de ser santo é aquelas imagens expostas dentro de uma galeria. Eles têm aquilo como santo. Nós não. Nós sabemos que santidade foi uma separação daquilo lá para vivermos segundo os padrões de Deus. Você é santo, você é santa. Não segundo os padrões religiosos, mas segundo os padrões de Deus, separados, reposicionados a uma comunhão com Ele, separados para Ele. Por isso somos igreja, viver em santidade. Porém, todavia, entretanto, infelizmente, nos nossos dias, esses fundamentos, amor, paz e santidade, estão sendo abalados, estão sendo destruídos. Dentro da igreja, infelizmente, muitos estão dentro da igreja com os hábitos que tinham no mundo, sem a menor intenção de mudar, querendo apenas um lugar religioso que não exija santidade, que não exija responsabilidade e que não exija mudança. Nós estamos vivendo num tempo em que falar a verdade é pegar no pé. Esses dias eu estava dizendo, meu Deus, os profetas no dia de hoje dizem, ô meu, para de pegar no meu pé. Você já imaginou? Hein, Jamir? Acabe olhando e dizer, ô Elias, para, pô. Falar na linguagem de hoje, né, Gessé? Ô meu, para com isso, cara. Para de pegar no meu pé, meu. Vá procurar a tua turma, me deixa um pouco em paz. É só juízo, é só juízo, é só cobrança. Que negócio é esse? É sim, Acabe, porque tu estás destruindo os mandamentos, os fundamentos da lei do nosso Deus e o povo está te seguindo. Vamos ter que pegar no pé. Aí lá vem Jeremias, anuncia, lá vem um outro, anuncia, lá vem um outro, anuncia. Esses profetas são chatos, pastor. Já imaginou esses profetas nos nossos dias, pastor? Já imaginou o que o nosso povo nos dias de hoje faria com esses profetas? Não, irmão, é que foi Israel, era de dura serviço. Deixa eu te contar uma novidade. O povo de hoje não é muito diferente, não. Esses fundamentos estão sendo abalados. Muitos pastores e pregadores deixam de pregar a verdade com muita clareza, com medo de ofender por falar a verdade. Querendo ser benquistos, querendo ser os queridinhos, querendo dizer que Deus é amor. O amor que Deus não é através da nossa ótica, é um amor muito sublime, que não passa a mão na cabeça do pecador, deixando ele viver em pecado, dizendo que vai dar tudo certo, que Deus vai abençoar. Deus não faz aliança com isso. Querendo encher as suas igrejas, buscando estratégias para manter o jovem dentro da igreja, senão ele sai e volta para o mundo. Deixa eu te falar o seguinte: quem está dentro da igreja com desejo de voltar para o mundo está perdendo tempo, porque ainda não se converteu. É impossível alguém ter um encontro verdadeiro com Cristo, nascer de novo e desejar o mundo, precisar de estratégia para estar na igreja, precisar de entretenimento para vir para um culto.
Nada contra algumas ferramentas adequadas com cada idade, como criança tem, adolescente tem, jovem tem, irmãs tem, tudo certo nisso aí. Mas quando a gente vira de ponta cabeça, buscando 1001 fábulas para poder manter alguém dentro da igreja, essa pessoa é tudo menos crente. Aí nós já estamos trabalhando para destruir os fundamentos, oferecendo qualquer coisa menos a Cristo. Muitos pregam, cantam, exercem cargos na igreja, sem o menor compromisso com Deus e com o próximo, porque não amam a Deus nem ao seu próximo. E aí está os 2 mandamentos, do qual dependem todos os demais fundamentos para manter essa fé viva. Você quer ver? Mateus 22, 37 a 40. Jesus respondeu assim: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta para você pensar. Você gostaria que alguém falasse mal de você? Ame o seu próximo como a si mesmo. Vai limpar, vai chacoalhar, mas você vai vencer. Você não vai se perder como muitos se perderam por aí afora, enganados, querendo enganar a si mesmo. Vai dar uma apertadinha, já me apertou tanto, mas eu estou aqui. Você gostaria que alguém te caluniasse? Você gostaria que quando você fosse fazer alguma coisa na igreja, alguém falasse mal para o pastor de você? Então abandone isso. Não minta mais. Não fofoque mais, não murmure mais, não fale mal daquele que você não conhece, daquela que você não conhece, porque Deus sabe o que você está fazendo. São fundamentos, verdade, amor, justiça. E Jesus está dizendo: ei, você ama a Deus? Tá bom, ama o teu próximo, porque é semelhante o poder disto. Agora, para encerrar, como se destroem os fundamentos? Com picareta, com britadeira, com martelo, com marreta, né? Eu sei, fundamento de casa se destrói dessa maneira, com máquinas, mas eu vou me ater aos fundamentos da fé cristã. Porque pouco podemos fazer com relação aos fundamentos da sociedade, mas com relação aos fundamentos da fé cristã nós podemos sim. E eu vou apenas mencionar uma ferramenta, porque talvez essa seja a mais perigosa e cruel das ferramentas, a mais eficaz para destruir os fundamentos da nossa fé cristã. O conformismo com o mundo. A imitação aos padrões do mundo. Por que eu considero talvez a ferramenta mais eficaz para destruir os fundamentos? Porque Deus teve um cuidado tão grande com o seu povo em alertar sobre isso. Porque Ele sabia o perigo disso. Você quer ver? Levítico 20, 23. Não sigam os costumes dos povos que eu vou expulsar diante de vocês. Estava Ele dizendo para Israel. Por eles terem feito todas essas coisas, eu os detestei. Deuteronômio 18 e 9. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não aprendam a fazer as coisas detestáveis que as nações de lá praticam. Eu acho engraçado que as neopentecostais gostam do Antigo Testamento e outras igrejas aí, só para falar de Abraão, de Salomão e das riquezas, mas esquece dessas coisinhas aqui, ó, que está no Antigo Testamento também. Agora, no Novo Testamento, vamos lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12 e 2. Portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se. Santifiquem-se, sejam santos. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Deus está alertando. Ei,
Não imita aquilo da onde você veio. Por isso eu te tirei de lá. Deus estava dizendo para Israel, sabe por que eu estou tirando eles daquela terra? Porque eles praticavam tais coisas, essas coisas, e eu não quero que vocês imitem, não quero que vocês aprendam. Por quê? Por causa delas eu tirei, eu arranco vocês também. E nós como igreja, nós fomos tirados do meio de uma sociedade perversa, corrupta, mentirosa, profana. E Ele está dizendo, agora vocês são santos, agora vocês são puros, agora vocês são meu povo, agora vocês são meus filhos. Parem de imitar o povo do mundo, porque não vos cabe mais isso. Quando os filhos de Deus passam a normalizar aquilo que a sociedade tem por seus valores fundamentais e passam a fazer concessões em sua vida pessoal, naturalmente vai abalar os fundamentos da fé cristã na comunidade evangélica. Talvez você se espante com o que eu vou mencionar aqui, mas são fatos. A partir desse ponto, quando o crente passa a normalizar as coisas que não deveriam ser normais, a família não será mais a mesma. Quando os filhos de crentes passam a aceitar coisas que os filhos do mundo praticam como sendo normais, a coisa vai ficar ruim. Porque eles também escolhem um time de futebol para cultuar. Não, eu só sou torcedor. Não me leve a mal. Mas passam a cultuar. Escolhem um ídolo. Eu conheço um monte. Deixa eu abrir um parênteses. Eu não sigo você em rede social. Eu acho que eu sigo o Anilton, o Jefferson. Daqui, acho que no máximo 3. Não sigo jovem, não sigo adolescente. Não sei da tua vida. Não estou pesquisando a tua vida, estou falando de uma maneira genérica, mas se você estiver incluído nisso, se atente. O filho do mundo, os filhos de quem está fora, é um ídolo daqui, é um ídolo dali. Quem não se lembra, nos anos do Ayrton Senna, como o povo idolatrou aquele homem e continua idolatrando até hoje? E os crentes estão juntos, Clay. Torcendo, brigando por futebol, deixando de vir à igreja, deixando de cultos. Por quê? Porque estão lá com a camisetinha do time. Tem que ter coragem para falar, né? Já deixei meu carro lá fora, prontinho para sair. E eu vou ser escoltado pelo meu irmão que está ali de azul, de óculos ali, 2 metros de altura, 110 quilos de pura massa e glória de Deus. Não se meta comigo, que ele está lá para me proteger. Eu falo disso com conhecimento, porque está cheio de filho de crente com ídolo dentro do seu coração. Quando os fundamentos são abalados, os adolescentes e jovens na igreja, que são o povo de Deus, passam a tratar as meninas como se elas fossem meninas do mundo, não respeitando o tempo. É uma pressa para namorar, é uma pressa para casar, com qual finalidade? Respeitem as moças. Isso é para vocês, meninos. Respeitem as nossas moças, respeitem as nossas filhas. Elas não são meninas qualquer, são meninas de Deus. Você, moço, você é um filho de Deus. Você é um menino chamado para viver na luz do Senhor, para viver os padrões do mundo. Não se comporte como um menino lá de fora. Aqui é a igreja. Necalmiaço, Xeremahaias, Liricoubiatecomenegahas. Para de assistir as coisas que você assiste. Pare de sexualizar a tua mente antes do tempo. Seja puro. Seja pura, e Deus vos recompensará, porque você é igreja, você é um povo escolhido para morar no céu, você é luz, você é sal, você não é mais um qualquer. Mas quando os fundamentos estão sendo abalados, e normalizando as coisas que aí fora é normal, a igreja passa a ter problema. E quando pessoas têm ainda a oportunidade de boicotar pastor e pregador que ama pregar a Bíblia, eles fazem, porque tem coceira no ouvido, porque não suportam mais a sã doutrina, porque não suportam mais ser corrigidos pela palavra, porque os fundamentos da sua casa já se romperam faz tempo.
Quantos o senhor poderia mencionar, pastor, que o senhor teve experiência com família? 70 anos de evangelho, os anos todos pastoreando. Quantas famílias o senhor viu se corromper devagarinho? E o pior, quando entram na igreja, fazem questão de mudar a igreja. E por incrível que pareça, muitos ainda assumem liderança, Newton, de jovens, de adolescentes, de criança, e estão corrompendo. Aí depois o pepino, Patrick, fica na nossa mão para resolver. Estão muito preocupados com as faculdades aí de fora, isso é fácil de cuidar. O problema maior está dentro, onde a gente não quer abrir o olho e vigiar. O problema maior da igreja hoje está dentro da casa, não está fora. Escute isso. Nos preocupamos com faculdade, nos preocupamos com o colégio, com o marxismo, com tanta coisa lá de fora. Estão perdendo dentro de casa. Para líderes que não têm temor de Deus, para pessoas que não zelam pela santa palavra de Deus, que não sabem aconselhar, que não sabem se relacionar, porque os fundamentos foram abalados. Contaminam o que é santo, contaminam o que é puro, e rui a casa inteira. Para finalizar, que eu vi que você já ficou preocupado, será que vem mais? Não. Isso é só em cima do versículo 3, tá? Uma coisinha assim rapidinha para você. Mas a pergunta era, diante de tudo isso, o que pode fazer o justo? Diante dessas coisas todas, o que pode fazer o justo? Se amparar em Deus. Mas para se amparar em Deus, precisa seguir uns conselhinhos bíblicos. Ezequiel 18:32. Pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor. Arrependam-se. Arrependam-se e vivam. O que o justo faz quando os fundamentos estão sendo abalados? Se volta para Deus. Busca o seu socorro em Deus. Abandona os seus maus caminhos. O pessoal gosta de ler muito, né? 2 Crônicas 7,14, né? Coisa linda a mensagem. Mas vai concluir o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quer colocar lá? Se humilhar e orar e abandonar os seus maus caminhos. Sem arrependimento. Sem arrependimento não tem conversão. Sem arrependimento não tem bênção, não tem céu. Sem arrependimento não tem restauração de altar. Sem arrependimento não tem reestruturação de fundamento. Sem arrependimento vai romper os fundamentos. Atos 3:19. Pedro pregou um sermão. E que sermão, chamaram eles de loucos, vocês estão tudo bêbado mesmo? Beberam às 9 horas da manhã? Hã? Batismo às 9 horas da manhã, em massa. Esses caras estão loucos, olha aí, ó. O vinho estava bom. Pedro começa a pregar, e começa a pregar, e começa a confrontá-los, e começa a dizer qual era a atitude deles, e começou a apontar o erro, de tal maneira que eles fizeram uma pergunta que vocês deveriam estar se fazendo agora, porque eu me fiz essa pergunta lendo o versículo, lá na terça-feira, quando o nosso pastor mencionou, e ele nem pregou sobre isso. Eles fizeram uma pergunta: irmãos, que faremos? Diante dessas coisas, diante dessa mensagem, o que faremos? E Pedro vai responder: fica tranquilo, Deus é misericordioso, vai dar tudo certo. Calma, Ele compreende a idade de vocês. Ele sabe que foi só uma derrapadinha. Não. Pedro foi categórico, curto e reto. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Coloque-se de pé. Por gentileza, pode se colocar de pé. Ei, a sociedade já se perdeu. Mas o que nós podemos, Branco, fazer por essa sociedade é mostrar que a igreja tem fundamento. O que nós podemos fazer por eles é mostrar o caminho da verdade, mostrar o caminho e a esperança que nós temos. O que a igreja tem que cuidar agora e os nossos fundamentos. Ainda Cristo é o centro? A mensagem ainda é cristocêntrica? Ainda é bíblica?
O que nós podemos e temos como fazer é mostrar o caminho para eles e consertar o nosso modus operandi que estamos vivendo. Irmão, mas essa mensagem não era para a igreja do certo, então eu tinha pregado em outro lugar. Porque quando eu fui entregar o meu jejum de hoje, foi a mensagem que Deus me deu. Muito clara, muito transparente, porque Ele nos ama. Ei, nossos fundamentos precisam estar brilhando. Amor, paz, santidade. Ei, não imitemos o mundo, a gente veio de lá. Ei, sejamos a luz e o sal, luz do mundo e sal da terra para eles. Aqui você não precisa brilhar, brilhe lá fora. Eu não quero te causar um incômodo, convidando você a vir para frente, devido à mensagem, mas se você quiser uma oração e quiser sair do seu lugar e vir à frente, se você tem alguma coisa a consertar aí dentro com Deus, saia do seu lugar e venha. Não me pergunte como funciona, o pastor Davi já disse aqui, eu não sei, eu só sei que funciona. Na eternidade nós vamos descobrir o que tem esse altar aqui na frente. Na eternidade nós vamos descobrir qual é o mistério que tem aqui. Porque humilhar, você pode se humilhar aí também, é uma atitude interna. Se você quer uma oração, saia do seu lugar e venha. Talvez você só precise ser melhor, talvez você não se enquadre em nada disso. Talvez você só precise de mais força para orar, talvez você precise de mais força para não desistir. Talvez você só precise que o Espírito Santo diga, ei, você é luz, ei, deixa eu te usar, ei, deixa eu te fazer o meu instrumento aonde quer que você vá. Talvez você só precise disso, venha, nós vamos orar por você. É melhor vacinar para prevenir do que depois ter que pagar o preço da cura. Sinta-se livre, o Pai vai te abençoar nessa noite. O Pai vai renovar o teu espírito, o Pai vai renovar a tua esperança. E se há algum mal te oprimindo nessa noite, Ele vai quebrar esse jugo. Eu sinto uma atmosfera muito gostosa aqui nessa noite. Eu vejo um povo refletindo, eu vejo um povo meditando, eu vejo um povo pensando, meditando na palavra, eu vejo jovens sorrindo, nem me fizeram uma caretinha, que coisa linda, nossos jovens são tudo crente, os adolescentes também. Você que está em casa nos assistindo, ei, essa mensagem é para você também. Aí onde você está, se quiser, dobre o seu joelho, coloque a tua vida na presença de Deus, e Ele é poderoso para te restaurar. Ela romei dorobiarraço tecandarebias. Que louviam de house. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Há algum simpatizante do Evangelho entre nós que ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Salvador e que nesta noite quer se entregar para Ele? Faz um sinalzinho assim com a mão. E se há alguém que quer se reconciliar com o Senhor, que tem alguma coisinha que está aí, ó, trancando a vida, trancando a mente, tirando o sono, tirando a paz, é noite do Senhor quebrar esse jugo aí. Lebau e arras, tirelero biandegom me arraso de garra chebria. Evangelista Clay, vem orar por gentileza. Venha fazer esta oração. E enquanto eles louvam, e o evangelista Clay ora, se você quiser sair, saia. Se não, aí onde você está, feche teus olhos e converse com o Senhor e deixe o Espírito de Deus te tocar.